Oi, pessoal, tudo bom? Vamos lá? Essa é a terceira aula do módulo de Fisiologia Digestiva e nesta videoaula discutiremos aqui o papel do esôfago e da deglutição. Nas últimas aulas eu havia comentado com vocês que a função do sistema digestório é justamente pegar as macromoléculas e através do processo de digestão química e física pegar essas macromoléculas, transformar em monômeros que podem ser absorvidos e, por sua vez, aí a gente precisa entender que ao longo do trato gastrointestinal nós temos compartimentos que vão ter funções. Hoje nós iremos destacar a função do esôfago e do processo de deglutição, beleza? Então vamos lá? Bem, o que é o esôfago? É justamente um tubo muscular que ele vai se estender desde a porção da orofaringe até o estômago. E por sua vez, o que é importante nós ainda sabermos? Que o esôfago ele atravessa toda a região torácica e adentra a região abdominal por uma porção a qual nós chamamos de hiato diafragmático. Então, caracterizando anatomicamente, nós teremos que o esôfago ele inicia-se na porção final da orofaringe e estende-se até o estômago, atravessando a região torácica e entrando aí no abdômen, tá? O terço superior do esôfago é essencialmente de musculatura estriada e os 2 terços inferiores é musculatura lisa, ou seja, não depende da nossa função. As funções associadas ao esôfago são resumidas a, primeiro, a deglutição, que é justamente a passagem do bolo alimentar da boca até o estômago, limpeza da cavidade oral por remoção constante da saliva e de restos alimentares, lubrificação da orofaringe e esôfago, remoção de ácido presente no esôfago devido a eventuais refluxo gastroesofágicos, e nós temos aqui a proteção das vias aéreas superiores, evitando aí a entrada de alimentos e líquidos a partir da faringe. Essa é a organização histológica, então você tem aqui mucosa, a mucosa muscular, submucosa, a área adventícia, musculatura externa e por aí vai. O que é importante nós entendermos aqui sobre o esôfago? Ele tem algumas pressões que vai garantir o movimento peristáltico, peristaltismo, que é justamente o que vai ser extremamente importante para empurrar o bolo alimentar para chegar até a porção do estômago. Então nós temos aqui, basicamente, o espaçamento da musculatura estriada esquelética e espaçamento nessa porção da musculatura lisa visceral. E é importante nós destacarmos ainda uma coisa muito importante, que é o período interdigestivo, na qual a pressão do esôfago flácido é subatmosférica, e nós temos aqui o esfíncter nessa porção, tá? E a pressão dos esfíncteres esofágicos superior e inferior são positivas em relação ao esôfago torácico, tá? Então tem aqui, uma laparoscopia mostrando o esôfago, tá? E aí, o que é a deglutição? É justamente esse processo de empurrar o bolo alimentar até o estômago. E a deglutição ela envolve algumas etapas. Nós temos a primeira, denominada como fase preparatória, que ela surge aqui ao término ali da mastigação, e envolve a formação do bolo alimentar, que vai se posicionar na porção dorsal da língua, iniciando o que nós chamamos de fase oral. A fase oral é uma fase voluntária, ou seja, depende de nossa vontade, beleza? E aí você vai ter o quê? A passagem de pequenas porções do bolo alimentar misturadas com saliva, que são propelidas, ou seja, são empurradas para a porção da orofaringe. Aqui você tem o processo de uma pressão exercida pela língua sobre o palato mole para trás, para cima e para trás, perdão. E você tem a passagem do bolo na orofaringe, estimulando mecanorreceptores que vão iniciar a próxima etapa da deglutição, denominada como fase faríngea. A fase faríngea, ela basicamente inicia-se com a chegada do bolo alimentar
a porção da orofaringe. É uma fase totalmente reflexa, ou seja, você tem um fechamento da nasofaringe, elevação da epiglote, inibição da respiração e surgimento da onda peristáltica que vai ser iniciada aqui pelos músculos constritores superiores. Logo em seguida, há aqui o relaxamento do esfíncter esofágico superior, permitindo com que haja a passagem do bolo alimentar para o esôfago. E por fim, tem-se aqui a etapa esofágica, que é justamente a passagem do bolo alimentar para o esôfago, no qual o esfíncter esofágico superior vai contrair, iniciando essa etapa. E aí, como eu falei para vocês, nós temos aqui as ondas peristálticas, tá? Que são justamente movimentos que vão empurrar o bolo alimentar ao longo do esôfago, beleza? E aí esse processo ele se dá aí aproximadamente entre 8 a 10 segundos, que nós chamamos aqui de peristaltismo primário. Logo em seguida, a onda peristáltica ela vai relaxar a porção do esfíncter esofágico inferior à sua frente, permitindo a passagem do bolo alimentar para a região estomacal, no processo de onda peristáltica primária, tá? Caso esse alimento não consiga ser propelido aí pela onda peristáltica primária, há aí uma onda peristáltica secundária que é justamente decorrente da distensão esofágica, beleza? Então a sacada aqui é que você vai tendo esses movimentos meio que como se fosse esmagando uma linguiça para empurrar o bolo alimentar até que ele chegue aqui no estômago. A deglutição ela é importante ser trazida, que ela tem um controle neuronal, tá? Que é localizado ali numa região que a gente chama de formação reticular do bulbo, tá? A formação reticular do bulbo. E aí nós temos ainda essa deglutição sendo controlada por 3 núcleos. Nós temos o motor dorsal do vago, o ambíguo e o não vagal. E a partir destes núcleos, que vão partir as fibras eferentes, que vão inervar a musculatura oral, faríngea, esofágica e também aí dos esfíncteres superior e inferior, tá? E as aferências são provenientes principalmente dos nervos vagos, glosofaríngeo e trigêmeo, tá? Um aspecto bastante importante a ser trazido é que a deglutição ela pode ser iniciada voluntariamente, bem como a estimulação de áreas sensoriais aí da porção orofaríngea. E aí, se eventualmente você tem uma alteração na deglutição, você pode ter aqui um exemplo clássico da doença do refluxo gastroesofágico, tá? Que é justamente essa retomada do conteúdo gástrico para a região do esôfago, que vai causar aqui destruição da musculatura e vai causar aí vários eventos, tá? Isso geralmente está aqui associado com o esfíncter inferior e pode dar até problemas aí com voz, aquela queimação, e é extremamente desconfortável, tá bom? As literaturas adotadas foram justamente o Ayres, o Curie, o Guyton e o Salvaton, tá bom? Pessoal, gostou? Deixa o like, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe o conteúdo, deixe um comentário. E é isso. Um super beijo e até a próxima. Fui!